Beleza, galera? Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Vamos para a nossa aula de hoje. Nosso projeto lindo, projeto Matemática na Veia. Então, galera, olha só, o que eu vou fazer com vocês hoje, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho da base de vocês, tá ok? Mas o nosso projeto, ele disponibiliza, além da base, uma teoria completa de cada assunto, resolução de exemplos, interpretação na contextualização, resolução de itens, dose máxima, aprovação garantida. Esse é o nosso projeto Matemática na Veia, tá? Um projeto do específico de matemática pesado, viu, galera? O que nós iremos falar hoje? Falaremos da base, depois falaremos um pouquinho dos conjuntos numéricos, né? Operação entre frações, vamos compreender um pouquinho o MMC e MDC, transformação de medidas, né, que é importantíssimo para a tua base, principalmente para o Enem, e aí razão, proporção e escalas, tá, galera? Então esses são os itens que nós trabalharemos. Provavelmente trabalharemos esses itens essa semana, tá? Não sei se dá tempo de terminar tudo isso aí hoje, mas o meu objetivo é esse, tá ok? Vamos lá? E aí, para começar falando da base, galera, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção é a questão da fatoração, né? Então, quando você estuda, né, a parte de base, na maioria das vezes você tem que saber fatorar um número, né? Tá? Tem que entender o que são números primos, né? Decompor um número em fatores primos. Então, isso é importante, né? Então, o que acontece, galera? Vamos lá? Vamos para cima. Continuando aqui. Beleza, tá? Vamos lá. Então, galera, continuando aqui, tá bom? Olha só. Venham comigo que agora o negócio vai pegar. O que acontece aqui, galera, quando você estuda principalmente a parte de fatoração, né? Quando você estuda a parte de fatoração, quando você vai fatorar um número, o nosso objetivo aqui, imagina aí, vamos supor que você quer fatorar o número 1.200. E aí, claro que você tem que entender que o 1.200 fatorado, né? A gente começa por 2, não é isso? E aí 1.200 por 2 vai dar 600, por 2 dá 300, por 2 dá 150, por 2 dá 75. E aí quando chega no momento em que, se esse número for um número ímpar, você não vai mais conseguir dividir ele por 2. E aí você já usa ele aí, ó, verifica se ele dá por 3, né? Tem que ser um número crescente, e nesse caso dá, né? 75 por 3 dá 25, e agora não dá mais por 3, vai dar por 5, que vai dar 5, que vai dar 5, que vai dar 1. Beleza? Então, perceba que o 1.200 fatorado é igual a você pegar, ó, o 2, ele apareceu quantas vezes aqui, ó? 1, 2, 3, 4 vezes. 2 à quarta vezes, né? O 3 aparece uma vez, então é 3 vezes o 5 aparecendo 2 vezes, 5 ao quadrado. Então, 1.200 fatorado, ele pode ser escrito dessa forma, entendeu? Como 2 à quarta vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Muito bem, galera. Então, nós fatoramos aqui o 2, né? O 1.200, perdão. E quando a gente fatora aqui, galera, o 1.200, a gente percebe que há uma decomposição do 1.200 em números que são números primos, né? Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de fatoração, decomposição em fatores primos, tá bom? Perceba que os fatores 2, 3 e 5 são fatores primos, tá ok? Então, e aí a gente vai lembrar o que são números primos, tá? Então, uma coisa vai puxando na outra, tá, galera? O que são números primos? Os números primos são todos aqueles números, né, que são divisíveis por 1, né, no caso 1, ou ele mesmo, tá bom? Então, você vai ter dois números que vão dividir um número primo, que é o 1, né, o 1 divide qualquer número, e o outro é ele mesmo.
tá? Então, quem são os números primos? Bom, a minha pergunta que vai para você, se você souber, você já responde aí no chat para mim, galera. O número 1 é um número primo? Sim ou não? O que você acha? O número 1 é um número primo? Sim ou não? Mande para mim aí, tá? Se você acha que o número 1 é um número primo, você diz que sim. Se você acha que não, diga que não, tá? Vamos lá. Podem participar, galera. Todo mundo aí. Eu quero saber qual é a sua opinião em relação ao número 1. Se você sempre ficou na dúvida, né? Se o 1 é primo ou não, hoje é o dia da gente acabar com essa dúvida, tá? Então a minha pergunta é: o número 1 é um número primo? Sim ou não, galera? Tá? Então, o Bruno disse que não. A Maria Rita disse eu acho que sim. Tá? Beleza? Deixa aqui. Vamos lá. O número 1 é um número primo, galera? Sim ou não? O que você acha? É, né? Não, né? Não ou é? Não sei. Vamos ver. Para ser um número primo, ele tem que ser divisível por dois números. O primeiro é o número 1 e o segundo é ele mesmo. Então, o número 1 não é primo, tá, galera? Porque o número 1, ele não é divisível por dois números. Ele pode ser divisível por 1, que já é ele mesmo. Então, não é dois números, entendeu? Então, no caso, o número 1, ele só tem um divisor positivo. Então, nesse caso, como ele só tem um divisor positivo, então ele não é considerado um número primo, tá bom? Então, quem são os primos? O menor primo que existe é o número 2. O 2, o 3, o 5, né? 7. O 8 é primo? O 8 é primo? Não. Quem divide o 8? Quem divide o 8? 1, 2 divide o 8, 4 divide o 8 e o 8. Ou seja, o 8 não é primo, porque ele tem mais de dois divisores, entendeu? Então, nesse caso, o próximo valor que eu iria analisar seria o número 9. O 9 é primo? Bom, o 9 também não é primo, tá, galera? Por que o 9 não é primo? Me diz aí. Por que o 9 não é primo? Por quê? Porque o 9 divide por 1, por 3 e por ele mesmo. Então, só vai ser primo se for divisível por 1 ou ele mesmo, tá? O 9 não é primo, o 10 também não é primo. O 11 é primo? O 11 é primo. Por quê? Porque ele divide por 1 e por ele mesmo. Então, o 11 já seria um número primo, beleza? 12 também não é primo, o próximo primo seria o 13. 14 não é primo, 15, 16, 17. Depois 19, não é isso? Depois 21 não é primo, 23. Tá ok? E assim vai, galera. Tá? Então, você teria aí todos esses números primos. Uma coisa interessante é que quando você vai buscar um número primo, o único número primo que é par é o número 2. Então, não espere que mais lá na frente exista um número par que vai ser primo, que não vai. Então, todos os primos a partir do 2 aqui, ó, já serão totalmente ímpares, tá bom? Isso é uma coisa interessante. O único primo par que existe é o número 2. Legal? Muito bem, galera. A Maria Rita perguntou por que ele divide por 3. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Tá, mande pra mim, acho que é uma afirmação, né? A Manu falou, é pegadinha. É isso aí, tá? Vamos lá, vamos treinar a base, tá? Assim, tá certinho, tá, Maria Rita? Tá ótimo, tá bom? Muito bem, vamos lá, galera, continuando aqui, beleza? Legal, né? Então aqui nós sabemos já quem são os números primos, né? Já entendemos que são divisíveis por 1 e ele mesmo. E qualquer número, galera, ele pode ser decomposto em fatores primos. Ó, o número 2 ele é um número primo. O número 3 é primo também. E o 5 também é um número primo, tá? Se você quiser treinar mais, você pode pegar aqui um outro número e fatorar, também decompondo em fatores primos. Tá legal, galera? Deu para entender isso aí? Tranquilo?
Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos continuar falando, né, dessa base que nós temos aqui, né, em relação aos números, tá bom? Uma coisa importante quando você estuda fatoração também são aquelas operações, galera, que você utiliza para simplificar expressões e que na maioria das vezes muitos alunos têm dificuldade nisso, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa parte, entendeu? De propriedades de fatoração. Porque uma fatoração ela não ocorre somente no número, entendeu? Ela pode ocorrer também com expressões. E eu acredito que você já deve muito bem lembrar um pouquinho aí da tua base, lá da tua 7ª série, né? Em que você tinha umas expressões algébricas e o professor pedia fatore as expressões algébricas, entendeu? Então isso acontece também na parte de fatoração. Então vamos falar um pouquinho, ó. Sabemos fatorar um número, sabemos o que são números primos. Agora vamos trabalhar a fatoração em expressões algébricas, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, galera, o que eu quero falar para vocês é que eu vou dividir essa parte de expressões em duas partes, tá? A primeira é quando você tem, por exemplo, a mais b elevado a zero, tá? Vamos falar disso aqui. Então, galera, qualquer número elevado a zero, isso é igual a 1, perfeito? Quando eu tenho a mais b elevado a 1, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Quando eu tenho a mais b elevado ao quadrado, eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, correto? E talvez essa aqui seja uma das que a gente mais usa, né? Principalmente quando a gente resolve uma questão do segundo grau, né? Ou geometria analítica, né? Que envolve o quadrado lá. Ou questão de geometria plana também, que precisa resolver isso aqui. Então, isso aqui, galera, está presente basicamente em tudo na matemática, né? O que acontece é que às vezes a gente acaba não treinando isso aqui e tendo dificuldade, principalmente na hora de resolver uma questão. Então a gente vai usar isso aqui no corpo da conta, entendeu? É o esqueleto do teu desenvolvimento. É isso aqui que vai te ajudar, tá? Vamos lá, continuando. Quanto é a mais b ao cubo? Isso aqui é o cubo do primeiro, né? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá bom? Vamos lá. Quanto é a mais b à quarta? Quarto do primeiro, mais 4 vezes o cubo do primeiro pelo segundo, mais 6 vezes o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, mais 4 vezes o primeiro quadrado do segundo, mais, tá? Mais b ao cubo. Não, perdão, é b a quarta, né? Peraí, deixa eu mudar aqui. Na verdade, galera, aqui é ao cubo, tá? Só mudar aqui. É isso que não estava dando certo na minha continha. Então é 4a ao cubo b, tá? Depois eu tenho 6a ao quadrado b ao quadrado, 4ab ao cubo, e na verdade ali não é b ao cubo, né? Aqui seria b elevado à quarta, tá bom? Então aqui nós temos b elevado à quarta, tá? Depois eu já explico para você por que isso é assim, tá bom? Vamos continuar aqui. O que seria a mais b à quinta? Vamos lá, agora eu vou jogar para você aí no chat e eu gostaria de saber a sua opinião. Quanto é que dá a mais b elevado à quinta, galera? Quem sabe, fala aí para mim aí. Quem sabe, quanto é que fica isso? Vamos lá. Deixa eu ver se alguém sabe alguma coisa. Ninguém sabe, galera, quanto é que dá isso? Nada? Nada, 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 nada? Neca, neca? Vamos lá, então? Vou responder para você, tá? Fica de olho, ó. Isso aqui, galera,
é a elevado à quinta mais 5a quarta b mais 10 ao cubo b ao quadrado mais 10 ao quadrado b ao cubo mais 5ab à quarta mais b à quinta. Olha só o tamanho disso, galera. Chega a dar até medo, né? Pois é, mas é isso aqui mesmo, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou explicar para você como é que eu chego nisso, tá? Claro que isso continua, né? Dependendo do expoente aí, a gente teria várias outras relações, tá bom? Então vou te explicar aí, galera, como é que eu chego nisso, tá? E o porquê, né, que essas relações elas são assim, tá bom? Então vem comigo agora. Vou mostrar para vocês aqui o que fazer para entender essa parte de fatoração. Tranquilo? Bom, galera, então vamos lá. Deixa eu explicar para você aqui, tá? Por que isso acontece, né? E qual é o segredo que está por trás dessas operações aí. Muito bem, quando a gente estuda, né, a parte de fatoração, como eu falei para você, é importante também que você saiba fatorar, né, e decompor em fatores uma expressão algébrica. Então, quando a gente trabalha a parte de fatoração, eu coloquei para você agora há pouco, e diz que a mais b elevado a zero, isso é igual a 1. Tá? Por quê? Porque a mais b vai dar um valor, e qualquer número elevado a zero, isso é igual a 1, correto? Beleza, professor? Então aqui tá tranquilo. Qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo, entendeu? Então, se eu tenho a mais b elevado a 1, isso aí vai dar o próprio a mais b, correto? Agora começa a pesar um pouco quando o expoente começa a aumentar. E a mais b ao quadrado, você também pode entender isso como sendo a mais b vezes a mais b, não é isso? Tá? Por quê? A mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. E aí, na hora de resolver isso, eu posso fazer a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, tá ok? Mais b vezes a ab de novo, mais ib vezes b, b ao quadrado. E ao resolver isso aqui, ó, eu teria, né, que a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, né? Porque ab mais ab vai dar 2 vezes a vezes b, mais o b ao quadrado. Então, eu posso dizer que a mais b ao quadrado é igual a isso aqui. Beleza? Entendido, galera? Então, é mais ou menos assim que você vai entender essa forma, tá ok? Professor, mas não fica muito trabalhoso pegar a mais b ao quadrado, abrir, né? Multiplicando 1 por 1. Realmente fica, tá, galera? Realmente fica, tá bom? Uma coisa interessante que você pode muito bem entender aqui seria também aplicar isso geometricamente. Eu não sei se isso vai cair na prova do Enem, mas eu sou aquele tipo do cara que eu prefiro falar do que não falar. Tá? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês uma forma geométrica, né, de você entender isso, tá? Eu vou mostrar para vocês uma forma geométrica de você entender isso. Por exemplo, isso aqui vale para o a mais b, tá, galera? A mais b ao quadrado. Como é que eu chegaria numa relação que me faça entender isso aqui geometricamente? Fácil. Preste atenção. Imagina só um retângulo, né? Ou melhor, um quadradinho aqui. Imagina um quadradinho de lado A, tá ok? Isso aqui é a explicação geométrica dessa relação. Imagina um quadradinho de lado A. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui e vou aumentar aqui a mesma distância. Ou seja, eu tinha um quadradinho de lado A e aqui, ó, eu vou aumentar uma distância B, tá, galera? Então aqui é B, tá bom? E aqui em cima também será B.
tá? Espero que vocês estejam enxergando aí. Então aqui é B também, tá? E aqui também é B, tá ok? Então eu tenho aqui um quadradinho que anteriormente ele tinha um lado A, e aí eu aumentei um tamanho B aqui e aqui. Agora eu te pergunto, galera, como eu aumentei aqui B, então tudo isso aqui, ó, é A mais B, correto? Tudo isso aqui é A mais B. O mesmo acontece aqui, ó. Por quê, professor? Porque se você aumentou aqui, ó, B, né? Então eu tinha A mais B, passou a ser o lado desse quadrado maior aqui, correto? Se eu quiser calcular essa área do quadrado maior, então nós sabemos que a área desse quadrado maior é dada por A mais B ao quadrado, correto? Por que a área, professor? Como eu falei, é uma expressão geométrica. A área deste quadrado maior, não é isso? É igual, tá, ó, é igual, tá aqui, ó, a A mais B ao quadrado, correto? Correto, professor, mas e agora? O que o senhor vai fazer? Agora, eu vou fazer o seguinte. Se você observar aqui, nós podemos dividir, né, esse quadrado maior em 4 partes, em que 2 são quadradinhos, ó. Isso aqui é um quadradinho, isso aqui é um quadradinho e 2 são retângulos. Mas preste atenção que esse quadrado aqui, eu vou começar por ele. Qual é a área dele, galera? A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, se eu quiser calcular essa área aqui, ó, a área dele é dada por A ao quadrado, né? Por quê? Porque ele tem o lado igual a A, tá ok? Então, seria A ao quadrado. Muito bem, professor. E esse aqui de cima? Esse aqui, ó, esse ladinho aqui é B. Aqui embaixo também é B. Então, se eu quiser calcular essa área seria B ao quadrado, correto? Então, essa área seria B ao quadrado. Então, vamos lá. Essa área total é igual a essa área desse quadradinho, que é A ao quadrado, né? Mais a área do quadradinho menor lá no canto superior, que é B ao quadrado, mais, agora vamos para os retângulos. Perceba, galera, aqui no caso do retângulo, por exemplo, esse retângulo aqui, ó, ele tem base B, não é isso? E a altura é o próprio A, ó. Não é A aqui, ó. Não é A? Então ele tem base B, ó. Base B e altura A. O mesmo acontece com esse retângulo aqui de cima. A base é B, ó, e aqui seria A, não é isso? Então nós temos A aqui, B ali. A aqui, B ali. Ou seja, esses dois retângulos, eles são exatamente iguais. Então, se eu quiser calcular a área dele, basta calcular base vezes altura, que no caso é a mesma coisa que A vezes B, não é isso? Muito bem. Então, mais 2 vezes A vezes B. Por que esse 2, professor? Porque são dois retângulos. Então, a área desse quadrado maior é igual à área do quadradinho de lado A mais a área do quadradinho de lado B mais 2 retângulos de lado A e altura B. Legal, né? Tá? Então, seria isso. Essa aqui é a explicação geométrica para você ter a soma de dois números elevado ao quadrado. Legal? Então agora eu vou aí com você no chat e eu quero saber aí a sua opinião sobre essa primeira parte aí, tá? Foi legal, galera? Deu para entender? Vocês gostaram aí? Sim ou não? Tá? Ficou bem legal, né? Show!
Legal, legal. Muito bem, galera. Vamos lá, vamos para cima, tá? Estamos começando aqui os trabalhos, tá? Se você quiser tirar um print da tela, né, que aí pode te ajudar, mas lembre-se, essa aula também estará sendo gravada e você pode assistir depois, a hora que você quiser, em casa, na praia, onde você quiser, você vai poder assistir essa aula, tá? Mas aí, se você quiser tirar um print da tela para depois fazer um resumo bem legal, seria interessante, tá bom? Legal, né? Bom, então, galera, vamos lá, vamos continuar, tá? Eu vou apagar aí essa primeira parte aqui para mim poder continuar explicando para você quais seriam os outros procedimentos, né? Vamos lá. Então, tá? Vamos lá, ó. Vamos tirar aqui a nossa figurinha e vamos fazer um resuminho, né? Do que seria A mais B ao quadrado, né? Então, por esse motivo, nós já entendemos que A mais B ao quadrado, né? Às vezes até a gente usa isso muito para que o aluno grave logo, né? A gente já fala logo, olha, menina, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Então aí você já deve ter ouvido muito falar disso, tá? Então também é válido e tá corretíssimo, tá bom? Agora vamos falar, galera, do A mais B ao cubo, tá? Vamos lá. Agora, quando o expoente começa a ficar maior, as coisas começam a complicar mais, correto? Por quê, professor? É claro, porque no caso você teria o desenvolvimento um pouquinho maior, devido ao teu expoente cada vez maior, você teria uma quantidade maior de termos aqui no desenvolvimento, e isso daria mais trabalho, obviamente, para a gente. O nosso desafio é criar uma técnica que possibilite a gente encontrar os próximos valores a partir do anterior. Olha só o que Pascal fez, galera. Olha só. A isso aqui, ele deu o nome de triângulo de Pascal. Então, quando a gente trabalha essas operações, a gente, na verdade, está falando de desenvolvimento de um binômio de Newton, tá? Você deve ter ouvido falar nisso também. Mas, para deixar bem claro para você, o que o Pascal fez foi muito interessante, porque possibilitou a gente a determinar qualquer termo que eu quiser de desenvolvimento de qualquer binômio. O que é um binômio, galera? Binômio nada mais é do que a soma ou diferença entre números elevado a um expoente n. Tá? Então, por exemplo, eu tenho A mais B elevado a N. Isso aqui é um binômio, entendeu? Isso aqui é o que a gente chama de binômio. E aí, você pode desenvolver esse binômio. Por exemplo, A mais B elevado a 0 vai dar 1, tá? A mais B elevado a 1 vai dar ele mesmo. A mais B ao quadrado, a gente acabou de verificar isso daí. E até explicamos geometricamente como que isso se comporta na geometria plana, tá? Agora vamos falar de A mais B ao cubo. Bom, A mais B ao cubo, ela não vai ter relação com geometria plana, mas sim com geometria espacial, tá? Então por isso fica mais complicado para a gente verificar qual seria uma relação utilizando a parte de geometria, porque aqui é sólido. A mais B ao cubo, nós teríamos um cubo. Deu para entender? Aí já seria um cubo. Aí fica mais complicado a gente mostrar. Mas vamos arrumar um jeito de determinar isso daqui sem sofrer, utilizando o nosso teoremazinho de Pascal. O que ele fez para determinar e desenvolver binômios aqui. Então, olha só, a primeira dica que eu te falo é você aprender até aqui, pelo menos. Entendeu? Você aprende o A mais B a 0, aprende o A mais B a 1 e A mais B ao quadrado. Você tem que saber isso aqui. A partir daqui, você já pode usar a técnica de Pascal. Qual foi a técnica? De olho na tela. Foca aqui. Presta atenção, galera. Agora é fundamental a sua atenção 100% focada aqui comigo. Olha só. Primeiro, olha só. Se tu observar bem, aqui no ao quadrado, começou com A ao quadrado e termina com B ao quadrado. Se eu tenho A mais B ao cubo, com certeza
O primeiro é A ao cubo. O primeiro é A ao cubo. Então, vamos colocar aqui o A ao cubo, tá? Mas, presta atenção agora no detalhe da coisa, ó. Olha só. O nosso maior desafio aqui é determinar quem são os coeficientes e quais seriam os termos que eu vou considerar. Então, para você encontrar o coeficiente, o que são coeficientes? São exatamente esses números que multiplicam a variável. Por exemplo, aqui no a mais b ao quadrado, o primeiro número aqui é o 1, né? Não aparece, mas é 1. Então, você sabe que aqui tem o coeficiente 1. Aqui, ó, nós já temos o coeficiente 2. E aqui é o coeficiente 1 novamente, entendeu? Dica para você não errar mais. Você baixa o A ao cubo, aí você soma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É 1, né? Aí você vem aqui, ó. 1 mais 2, 3. Tá? É isso. Isso que Pascal fez. Então, olha só. 1 mais 2. Mas o professor tem que começar contando a partir daqui, né? Não é. O primeiro sempre é 1. Aí daí, do segundo, você começa a somar lá em cima, entendeu? Ó, 1 mais 2, 3. Uma outra dica importante. Prestem bastante atenção, galera. Olha só. A ao cubo é a mesma coisa. Vou até fazer certinho. Que A ao cubo b elevado a zero, correto? Então eu vou fazer inteiro, tá, galera? Para você entender. Olha só. Eu tenho 1 vezes A ao cubo b elevado a zero. Mais 1 mais 2, 3, correto? Ó. 1 mais 2, 3. Agora eu venho, ó. Tá vendo o expoente do A? O expoente do A ele vai diminuindo e o expoente do B vai aumentando uma unidade. Então eu tenho A ao cubo ficará A ao quadrado. Entendeu? Porque o expoente do A vai diminuindo e o expoente do B vai aumentando. B elevado a zero vai ficar B elevado a 1, né? Tá ok? Vamos continuar, vamos lá, ó. Mais, ó, presta atenção que você já somou 1 mais 2 que deu 3. Agora você tem que começar a partir do 2. 2 mais 1, 3 de novo. Vou repetir mais uma vez, ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Tá? Vezes o A, expoente diminui. Então, o que era 2 passa a ser 1. E o B, o expoente aumenta, ficando B elevado ao quadrado. Tá ok? Aí você pode olhar para cá e perceber o que você já somou. 1 mais 2, que deu 3. 2 mais 1, que deu 3. E aqui não sobrou mais ninguém para somar, né? Então, você já percebe que aqui vai terminar a nossa conta. Então, vai ser 1 vezes. Aqui eu já tenho o A elevado a zero e o B ao cubo, tá? O B vai ficar elevado ao cubo. Resolvendo isso, olha o que nós temos. B elevado a zero, isso é 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, isso aqui vai dar 1. Então, nem me preocupo com ele. Baixo A ao cubo. Mais 3A ao quadrado B. Mais 3AB ao quadrado. Mais o A elevado a zero também dá 1. Quem sobrou lá? B ao cubo, tá? Então, isso aqui seria o desenvolvimento de A mais B ao cubo, entendeu? Então, esse aqui seria o desenvolvimento de A mais B ao cubo. Tá legal, galera? Então, é isso, tá? Esse é o desenvolvimento de A mais B ao cubo. Lembre-se de uma coisa. Para encontrar esses coeficientes, é somando o termo anterior, tá ok? E aqui, em relação às variáveis, sempre o primeiro valor começa com a potência máxima, né? No caso, como é o cubo, aqui tem que ser o cubo. E aí ele vai diminuindo e o outro vai aumentando. Perceba que o último termo já termina com B ao cubo.
tá? E é isso que funciona aqui no desenvolvimento de um binômio, tá? Então, olha só. Para que você entenda melhor, eu vou fazer o próximo, tá? Que é A mais B a quarta. Vamos lá, ó. Galera, isso aqui é uma questão de treinar, tá? Vamos lá. O primeiro é A quarta. Beleza? O primeiro é A quarta. Agora vamos somar. 1 mais 3. 1 mais 3. 4. Beleza? 1 mais 3, 4. Aí eu já venho, ó. O A diminui e o B aumenta. Então eu já tenho o A ao cubo e o B elevado a 1, né? Porque o B começa a aparecer a partir daqui. Agora eu venho 3 mais 3, ó, 6. Vamos lá. O A diminui e o B aumenta. Então o A diminui para 2, né? E o B aumenta, B ao quadrado. Tá legal? Vamos lá, ó. Mais, ó. Aqui não aparece, mas é 1, né? Mais, ó. 3 mais 1, 4. Aí vem o 4 para cá. E aí o que acontece com o A? Diminui uma unidade no expoente e o B aumenta. B ao cubo. Chegou aqui, não tem mais ninguém para somar. Então o último já é o B somente elevado à quarta. Tá? Pronto. Aqui está A mais B a quarta. Tá ok? Dá uma olhada no chat aí para mim. Manda para mim aí se você ficou com alguma dúvida. E vamos para cima, galera. Vamos lá. Deu para entender até agora? Vamos lá. Podem mandar pergunta, galera. Manu mandou só para confirmar. Tá a quarta. Você tá falando aqui, né? Isso. Aí depois 4A ao cubo B. Exatamente. Tá? 4A ao cubo B. Depois 6A ao quadrado B ao quadrado. Tá ok? Depois 4AB ao cubo. E aí finaliza com B a quarta, tá bom? Foi, galera? Oi, podem perguntar, galera. Exatamente. Nesse caso, para a gente poder desenvolver e não ter que ficar resolvendo, né, aquele negócio de você ficar distribuindo, um é consequência do outro. Você teria que realmente fazer esse procedimento anterior para poder encontrar o lá da frente, tá? Isso aí seria talvez uma forma mais rápida aí, né? Mas olha só, eu vou te dar uma dica que pode te ajudar bastante. Mas a minha pergunta é, galera, até aqui tudo bem? Tranquilo? Posso ir para a próxima? Posso? Beleza, então vamos lá. Olha só o que eu vou fazer agora. Vem comigo, tá? Olha só. Eu parei no A quarta, né? A mais B a quarta. Então, imagina só. Você não sabe. Você não fez os anteriores. E aí alguém chega contigo, né? Tipo eu. Aí eu pergunto assim, gente, como é que você faz para resolver esse aqui agora? A mais B elevado à quinta. Como é que você faz para resolver isso aqui agora? Ó? A mais B elevado à quinta. Aí o menino vai ficar nervoso. Meu Deus, eu vou ter que fazer até o A quarta para poder encontrar o A quinta, correto? Correto, mas tem uma forma mais rápida. Eu vou te mostrar como que eu faço para resolver isso aqui, tá?
Fica de olho que eu vou fazer agora o desenvolvimento do nosso triângulo de Pascal. Tá? É o triângulo de Pascal. O que Pascal fez de importante para a matemática? Muita coisa. Mas uma das coisas que eu mais gosto dele é o triângulo que ele criou, que nos ajuda a utilizar aqui no binômio de Newton, tá? O que acontece aqui é o seguinte, galera. O triângulo de Pascal, ele começa com o número 1. A propriedade dele é a seguinte. Sempre o primeiro elemento de cada linha é o número 1 e o último é 1 também. Então começa com 1 e termina com 1. Tá? Então vamos gravar isso. O primeiro elemento de cada linha é 1 e o último também é 1. Então vamos lá. Essa aqui, ó, eu vou chamar isso aqui, ó, de linha 0. Tá? Linha 0. Depois eu já vou ter a linha 1. Tá? Vamos lá. Linha 0 começa com 1, né? Depois o primeiro é 1 e o último é 1. Vamos para a linha 2. Linha 2. Olha só como é que fica, galera. Esse é o triângulo de Pascal. O primeiro é 1, aí já começa a somar, né? Vamos somar. 1 mais 1, 2 e o último é 1. Vou de novo, ó. Primeiro é 1, 1 mais 1, 2 e o último é 1. Vamos para a linha 3. Linha 3. O primeiro é 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3 e o último é 1. Tá? Olha só, vamos lá. Linha 4. Linha 4. Primeiro é 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4 e o último é 1. Linha 5, e assim vai. O primeiro é 1, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 4 mais 6, 10 e 4 mais 1, 5, né? Acho que não vai dar aqui. Eu vou fazer uma mudança aqui, tá, galera? Vou trazer um pouquinho mais para cá. Então eu tenho 1, 3, 3 e 1. 1, 4, 6, 4 e 1. Agora sim. O 1, o 5, o 10, né? Ó, somando, ó, tá? De novo. Primeiro é 1, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5 e o último é 1. Tá? E o últimozinho lá é 1. Beleza. Eu não quero desenvolver A mais B à quinta. Pronto. Aqui estão os coeficientes da linha 5, né? Né, a linha 5? Agora eu vou pegar esses coeficientes e colocar ali. Olha como é que vai ficar. Então, se eu quiser resolver o A mais B à quinta, né? Vou fazer aqui embaixo, tá? O A mais B à quinta ficaria assim, galera. Pega os coeficientes. Eu tenho 1 vezes. O primeiro é A à quinta. Mais... Ó, já fui esse. Vou para esse agora. 5... Aí o A diminui e o B aumenta. A quarta B, tá? Mais, quem é o próximo? 10. O A diminui, A ao cubo e o B aumenta. B ao quadrado. Tá ok? Mais, quem é o próximo? 10 de novo. O A diminui e o B aumenta. Mais, aí vai para o 5, ó. O A diminui e o B aumenta. E o último, quando chegou no 1, já é B à quinta. Tá? Então, pronto. Eu não precisei ficar desenvolvendo, né? Até chegar nele. O que eu fiz foi desenvolver o triângulo de Pascal. E a partir dele, só peguei os coeficientes. Lembre-se, o triângulo de Pascal ele começa na linha 0, né? É porque essa linha aqui, ó, é exatamente esse expoente aqui, entendeu? Então, quando eu tenho linha 0, é porque o expoente é 0. Linha 1, o expoente é A mais B a 1. Linha 2, A mais B ao quadrado. E assim vai, tá bom? O A aumenta e o B vai diminuindo. Sim, tá? O A aumenta
Na verdade, é o contrário, né? Perdão. É o A que diminui e o B vai aumentando. Exatamente, tá? O A diminui e o B vai aumentando, tá bom? E aí, galera, fala pra mim aí se você gostou aí do triângulo de Pascal, né? Porque isso é importante. E se isso pode te ajudar, né, a desenvolver um binômio maior, né? Que é complicado você ter que fazer todos, né? Até chegar nesse número que você quer, tá bom? Legal, que ótimo, gente. Que ótimo que vocês estão gostando. Até agora tudo bem, né? Tudo tranquilo, né? Tá, então se alguém tiver alguma dúvida aí, você pode comentar aí com a gente, tá? Pode participar. Tá, galera? A live é com vocês. Estamos aí para isso. Qualquer dúvida você pode me perguntar aí, tá? Vamos lá. Continuando, né? Beleza. Então, até aqui tá bom, tá, galera? Eu não acho interessante cobrar muito mais assim, porque senão vai ficar muito trabalho, né? Muito grande. E geralmente nos vestibulares, principalmente isso aqui pode ajudá-los quando você vai fazer, por exemplo, uma OEA, em que você tem aí, ó, que desenvolver um polinômio, né, elevado à quinta, e às vezes cai numa expressão dessa assim, então às vezes acontece isso também. Então é importante que vocês saibam trabalhar com isso, tá bom? Muito bem, vamos lá, continuando. Entendemos o triângulo de Pascal, né, que é fundamental para isso. Vamos lá agora. O que acontece aqui, galera, é o seguinte. Nós fizemos para soma, não é isso? Fizemos para soma. Agora, eu quero ver como é que seria para diferença. Como, por exemplo, A menos B elevado a zero. A menos B elevado a 1. A menos B elevado ao quadrado. A menos B ao cubo. E A menos B à quarta. E aí o final A menos B à quinta. Tá? E então, como é que seria quando está negativo, né? Bom, o Bruno perguntou se para o Enem basta saber A mais B ao quadrado ou mais. Bom, no Enem ainda não caiu assim uma coisa maior do que 3, tá? Bastaria saber A mais B ao cubo, porque também pode ser que caia a questão de volumes, né? A gente tem que saber desenvolver aí, no caso, se cair alguma coisa ao cubo, tá? No Enem talvez até o cubo tá ótimo, tá bom? Você pode ficar tranquilo aí, que acho que até o cubo tá ótimo, tá? Mesmo porque no Enem não cai polinômios, né? Mas quem for fazer o EA, o FRR ou outro vestibular, aí tem que saber exatamente, pelo menos até a quinta aí, que é o que mais cai nos vestibulares, tá ok, galera? Legal? Muito bem, vamos lá, continuando. E agora, como é que fica o negativo, professor? Agora lascou, porque o mais já estava difícil, tu imagina o menos, né? Bom, galera, então o negativo, você pensa que é difícil, mas não é. Vou te explicar por quê. Presta atenção. Como é que fica o nosso triângulo de Pascal? O primeiro é 1, depois 1 e 1, depois 1, 2 e 1, 1, 3, 3 e 1, 1, 4, 6, 4 e 1, né? Lembra que eu tô somando, né? Lá em cima, tá? Aí eu tenho 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Então, esses aqui são os coeficientes do meu triângulo de Pascal. Lembra que aqui, ó, linha 0, né? Vou colocar aqui, ó, o N, né? 0, N1, N2, o N3, o N igual a 4 e o N igual a 5. Então, esse aqui são os valores para o N, né? Lembre-se que esse N aí é o expoente do desenvolvimento. Beleza, professor? Então, A mais B, A menos B aqui no caso é elevado a zero, tá? Então, A menos B é elevado a zero e a gente tem que colocar aqui que o A tem que ser diferente de B, tá, galera?
o A tem que ser diferente de B, tá bom? Então, vamos pensar dois números diferentes aqui dentro. Quanto é A menos B elevado a zero? Qualquer número elevado a zero, isso aqui sempre vai dar 1. Então, vai dar 1, tá ok? Já era, tá bom? A menos B elevado a 1, qualquer número elevado a 1, vai dar ele mesmo. Perceba que houve uma mudança, porque aqui era 1 e aqui era 1. E aqui está sendo 1 e menos 1, né? Porque aqui não aparece, mas é 1 também. Só que esse sinal de menos faz com que ele fique menos 1. Beleza, essa é a diferença, galera. Quando for mais, você considera os coeficientes do jeito como eles estão aqui. Tá? Aqui do triângulo de Pascal, você considera o teu coeficiente do jeito que ele está aqui, ó. Tá? Esse que é o triângulo de Pascal. Beleza? Quando for negativo, você só faz mudar o sinal, oscilando, né? Começa com 1, o próximo é negativo, depois positivo, depois negativo, depois positivo e depois negativo. E assim você vai calculando todos os valores. Mas em relação a esses valores, não muda. A única coisa que muda é o sinal. Por exemplo, aqui, A menos B ao quadrado. Então, nós temos 1, 2 e 1, né? Ó, linha 2. 1, 2 e 1. Então, eu tenho A ao quadrado. Aqui já tem o número 1, correto? Aqui já tem o número 1. O próximo tem que ser negativo. 2, ó. Pego 2, ó. Só muda o sinal do meio. A vezes B. E o último é 1. B ao quadrado, né? Então, olha só como oscilou, né? Um é positivo, o outro é negativo. O outro é positivo. Entendeu? Vamos para o A menos B ao cubo. Aí eu tenho 1, 3, 3, 1. Eu vou colocar aqui. 1, 3, 3 e 1. Vamos lá. É 1 vezes o A ao cubo, né? O A ao cubo menos, ó. Porque o próximo aqui é menos. Então, se um é mais, o outro é menos, tá? Aí, o que eu tenho agora? Eu tenho que diminuir o expoente do A e aumentar o expoente de B. Tá? Então, vai ficar A ao quadrado B. Quem é o próximo? Mais. Então, uma hora é menos, outra hora é mais. Continua 3 aqui. Diminui o expoente do A e aumenta o de B. Menos, ó. Entendeu? Já vai terminar com menos. Aí já vem com B ao cubo. Tá? Então, seria isso, tá, galera? É a mesma relação com uma diferença entre os sinais. Começa com mais, depois menos, mais, menos, mais, menos. E assim vai sucessivamente, tá bom? Então, ó, próximo. A quarta menos. Aí eu já olho aqui, ó. 4, diminui o expoente do A, aumento de B, mais. Aí já olha ali, ó. 6, diminui o expoente de A, aumenta um de B, A ao quadrado, B ao quadrado. Próximo é 4, menos. Diminui um de A, aumenta um de B, mais B a quarta. Tá? Deu para entender, galera, isso? Sim ou não? Então, se você tiver com alguma dúvida, manda para mim no chat. E se você não tiver com nenhuma dúvida, me diga aí como é que fica o A menos B a quinta, tá? Manda para mim aí. Esse aqui já é sempre o de vocês. É você que tem que me dizer aí quanto dá A menos B a quinta, galera. Fala para mim aí, vai. Estou no chat com vocês agora. Vou perguntar, hein? Cadê a Emanuela? Vamos lá, Emanuela. Diga aí para mim. Gabriele. E o Caio. Vamos lá, gente. E a Maria Rita? Nayara, vamos lá, Nayara. E o Wendel? Todo mundo. Quem é o primeiro termo? Eu acho que o primeiro termo todo mundo acerta, né? Quem é o primeiro termo aqui, galera? De A menos B a quinta. Manda pra mim no chat. Eu tô de olho aqui, vai. Manda aí pra mim.
A quinta. Esse aqui, ó, ótimo. Quem é o próximo? Vamos lá, quem é o próximo? Já apareceu ali o A quinto. Quem é o próximo? Vamos lá, cadê o Caio? Fala aí, Caio, qual é o próximo aqui? Menos, a Maria Rita respondeu lá. Menos 5A ao cubo B. Ai, vamos lá. Tá ruim, galera, aí? Tá cravando aí pra vocês? Como é que tá a transmissão aí? Tá legal? Melhorou? Deu uma estabilizada aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. O som tá bom, né? Acontece a ver a questão da internet, né, galera? A gente é refém da internet agora. Pode ser que aconteça isso, mas fique tranquilo porque na transmissão ela acaba fazendo esse desfoque, mas na gravação eu gravo separado, então a imagem vai ficar bem legal aí. Quando eu postar esse vídeo na plataforma, você vai assistir ele e aí vai estar bem legal para você. O importante é que dê para você pelo menos assistir aí e acompanhar aqui, tá? Se eu conseguir fazer isso, tá ótimo, tá? Porque a internet realmente ela deixa a desejar, às vezes a gente acaba sendo refém da internet, mas o bom é que tá gravando e esse vídeo vai para nossa plataforma e lá você vai poder assistir na íntegra, vai, volta quantas vezes tu quiser, né? E até tu aprender, tá bom? Vamos lá. Então, galera, eu pergunto de você, qual é o próximo aqui? Vamos lá. A Maria Rita respondeu ali, menos 5A, quarta B, beleza. Quanto é o próximo? Vamos lá, vocês estão de castigo. Só vou continuar quando alguém responder. Responda aí, qual é o próximo? É 10, né? Mais 10. 10A ao cubo B ao quadrado, né? Perfeito. Qual é o próximo? Vamos lá. Cadê a Nayara, hein? Vamos lá, Nayara. Responda aí, Nayara. Apareceu ali, menos 10. É negativo, né? Menos 10A ao quadrado B ao cubo. Perfeito, tá? E vamos lá, vamos meter na ficha aí. Mais 5AB à quarta, né? E para finalizar, né? Menos B à quinta, tá? Bom, galera, então é isso, tá? Tô raciocinando, prof, tá ótimo, né? Vamos lá, o importante é sempre ficar pensando. Galera, a ideia aí é essa, tá? Bom, então, claro que talvez para muitos de vocês tenha sido a primeira vez, outros já viram, alguns não lembram, outros já viram e não sabem, então pode acontecer várias coisas aí. Mas o importante é saber trabalhar com isso, tá? Isso é legal, isso faz parte da nossa base. Vocês precisam aprender isso daqui, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Agora eu vou mostrar para vocês, né, como que fica aí a outra parte, né, galera? A outra parte aqui. Vamos lá. Vem comigo. Muito bem. Olha que legal, né? Isso. Bom, galera, então agora é o seguinte, ó. Nós falamos de tudo isso aqui, tá? Aqui tá um resuminho, né? Acabamos de falar sobre isso aqui. Também falamos do triângulo de Pascal.
tá? Então, qual é o triângulo de Pascal? Você lembra lá, ó, linha 0, começa com 1, né? Linha 1, 1 e 1. Linha 2, 1, 2 e 1. Linha 3, 1, 3, 3 e 1. Linha 4, 1, 4, 6, né? Soma lá em cima, ó. 3 mais 1 dá 4 e 1. Linha 5, 1, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5 e o último é 1. E assim vai, né, galera? E assim vai. Essa seria aqui, ó, o triângulo de Pascal, tá? E aqui com os teus coeficientes do desenvolvimento do binômio de Newton, tá ok? Muito bem, então essa seria aqui a minha primeira parte, né? Falando com vocês de base, tá? Vamos continuar falando de base, galera? Vamos lá? Olha só o que nos aguarda, né? Vou mostrar para você aqui o que nos aguarda agora pela frente. Vamos lá. Eu ainda não vou falar de radiciação. Vem comigo agora. Galera, também falamos do negativo, né? Lembra que eu falei para você? Por exemplo, se eu tiver a menos b elevado a zero, isso dá 1. A menos b elevado a 1, isso é a menos b. Se eu pegar a menos b ao quadrado, isso é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha, de olho no sinal, né? Se eu pegar a menos b ao cubo, eu já tenho o cubo do primeiro, ó, 1 mais 2 dá 3, né? Menos 3 vezes o a diminui o expoente e o b aumenta. Mais, né? Lembra que oscila o sinal. 2 mais 1 aqui dá 3 de novo. AB ao quadrado. E o último, b ao cubo. Tá? Se eu quiser calcular, professor, a menos b à quarta, você pode. A quarta menos 4a ao cubo b mais 6, né? Ó, 3 mais 3 aqui dá 6. A ao quadrado, b ao quadrado, menos 4ab ao cubo, mais b à quarta. Legal? E assim vai, né? Você lembra aí que a única diferença é a questão do sinal. Ora é mais, ora é menos. Legal? Muito bem. Então, galera, olha só como é que eu faço agora, né? A próxima parte da base é trabalhar uma outra situação, como por exemplo, a elevado a zero menos b elevado a zero, tá? Então, quanto dá isso, galera? Vamos lá. Perceba que agora o expoente ele está tanto no a quanto no b, mas eles não estão dentro do parênteses. Lembre-se que isso aqui, ó, é diferente disso aqui, ó. Tá? Não vai confundir as coisas, os alunos confundem muito isso. Então, a elevado a zero menos b elevado a zero é diferente de a menos b elevado a zero, tá? Então, é totalmente diferente, tá ok? Vamos lá, então. Continuando, então. Vamos lá. Sabemos que não é a mesma coisa. E se eu quiser calcular o a menos b, no caso, a elevado a zero menos o b elevado a zero, todo número elevado a zero dá 1, menos todo número elevado a zero dá 1. E o menos 1 dá 0, correto? Então, a menos b, a elevado a zero menos b elevado a zero dá 0. Aqui, ó, a menos b elevado a zero dava 1. Então, é diferente, tá? Quanto é a elevado a 1 menos b elevado a 1? A elevado a 1 é ele mesmo. E b elevado a 1 também é ele mesmo, tá ok? Quanto é a ao quadrado menos o b ao quadrado? E aí isso aqui, galera, pode ser entendido como o produto da soma pela diferença, tá? Quantas e quantas vezes
você já deve ter ouvido falar disso. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é igual ao produto da soma pela diferença, né? Você já deve ter ouvido falar muito disso aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, tá? Depois eu explico melhor isso aí. A ao cubo menos b ao cubo. Isso aqui é igual, galera, a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, tá? Depois eu explico melhor também. Quanto é a quarta menos b a quarta? Isso é a menos b vezes a ao cubo mais a ao quadrado b mais ab ao quadrado mais b ao cubo, tá? Quanto é a quinta menos b a quinta? Isso é a menos b vezes a quarta mais a ao cubo b mais a ao quadrado b ao quadrado mais ab ao cubo mais b à quarta. Bom, e assim vai, né? Você deve aí estar se perguntando, professor, meu Deus, como é que eu chego nisso? Por que que isso é assim? Calma e calma, vou te explicar agora, tá? Como eu falei, o slide ele vai conter um resumo da aula, entendeu? Isso aqui é um resumo da nossa aula até aqui. E no quadro eu explico o motivo do qual nós existimos, né? Tá bom? Legal? Muito bem, galera. Então, até agora, manda para mim no chat aí se tá tudo certo até agora, se você tá entendendo, se tá gostando, né, da live, se tá tranquilo. Manda para mim aí, sua opinião é importante aí, tá? Para que a gente continue aqui trabalhando firme e forte, tá? Beleza. Vamos lá. Ótimo. Então, galera, vamos para cima. Então, voltando aqui, né, para nossa transição de quadro, né? Vamos entender, galera, como é que funciona essa outra parte aí, né? Vamos lá. A elevado a zero menos b elevado a zero. Vou começar por aqui. Qualquer número elevado a zero dá 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, eu tenho 1 menos 1, que vai dar 0. Perfeito? A elevado a 1 menos b elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo, né? E b elevado a 1 também vai dar ele mesmo. Então, isso aqui é o próprio a menos b. Quanto é a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Agora há pouco eu expliquei para você. Isso é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. Não é isso? E aí o que acontece? Quando você faz o produto da soma pela diferença, você vai usar aquele mesmo raciocínio que eu usei agora há pouco, aplicando a distributiva. Ó. A vezes A. Quanto é A vezes A, gente? A vezes A é o quê? A ao quadrado, né? Aí, ó, A vezes menos B. Aí já vem com menos AB. Tá? Aí eu venho aqui, ó, B vezes A. Aí dê mais, né? Mais AB, tá? B vezes A é a mesma coisa que mais AB, tá bom? E B vezes menos B, aí B vezes menos B vai dar menos B elevado ao quadrado, tá legal? Bom, na hora que você tem isso, você pode resolver, né, aqui, ó, e o AB negativo, ele pode simplificar com AB positivo, o que nos sobra para mim, que é A ao quadrado menos B ao
quadrado, né? Então eu teria exatamente isso aqui, tá bom? Seria exatamente isso aqui. Muito bem, então agora, professor, o que que eu faço? Cara, agora é o seguinte, para você entender isso aqui de uma outra forma, sabemos que o produto da soma pela diferença realmente dá A ao quadrado menos o B ao quadrado. Você já viu isso? Nós aplicamos aqui a distributiva e aí conseguimos determinar que isso aqui é exatamente igual a isso, tá? Bom, agora eu quero uma explicação geométrica para isso. Tem, tá, galera? Tem sim uma explicação geométrica para isso, tá? Então, vamos entender como é que ficaria uma explicação geométrica para isso. Então, vamos lá. Eu imagino aqui um quadrado, né? Olha só. Imagina aqui um quadrado, tá? Um quadradinho aqui. De lado A, tá? Vamos pensar aqui. De lado A, tá ok? Eu tenho um quadradinho de lado A. E bem aqui no canto, eu vou colocar um outro quadradinho aqui, tá? Vou chamar esse quadradinho aqui de lado B. Então aqui eu tenho um quadrado de lado A, né? Então, claro que aqui é A e aqui também é A. E aqui eu tenho um quadradinho de lado B e aqui um quadradinho de lado B. Perfeito? Muito bem, agora de olho na tela. O que é A ao quadrado menos B ao quadrado? Se eu tenho uma área de lado A, então o ideal é que eu entenda que este A ao quadrado seria toda essa área do quadrado maior, correto? Que seria o quadrado de lado A. Tá aqui A ao quadrado. Menos, agora eu vou tirar esse quadradinho aqui do canto de lado B, que é B ao quadrado. Então, olha só. Quando eu pego essa área e eu tiro essa, o que me sobra é esta área aqui, correto? É esta área bem aqui, correto? E olha só o que que eu vou fazer, galera. Olha só o que que eu vou fazer. Presta atenção no detalhe. Eu vou traçar bem aqui, tá? Tipo um retângulo, né? Vamos lá. Eu quero provar quanto que dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu quero provar isso aqui, né? Tá? Quero provar aquilo ali. Olha só a saída, galera. Eu vou traçar bem aqui, tá? Uma linha que vai dividir, né? Essa área aqui que eu quero calcular, porque se eu pegar A ao quadrado menos B ao quadrado, o que vai me sobrar é essa aqui, entendeu? Então, na verdade, o que eu quero calcular, na verdade, é isso aqui, tá? Então, vou até desmarcar essa área e vou marcar isso aqui, ó. O que eu quero calcular, na verdade, é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a área que eu quero calcular, tá bom? É tudo isso aqui, é a área que eu quero calcular. Por quê? Porque ela é o resultado de eu pegar o quadrado e tirar esse daí do canto, entendeu? Então, o resultado que eu quero, então tudo isso aqui é o que eu quero calcular, tá beleza? Beleza, professor, mas e aí, como é que a gente vai fazer essa conta? Então, como eu falei, você divide aqui. Imagina que esse lado aqui não existe mais, beleza? E você sabe também que aqui é B, ó. Olha só, galera. Aqui é B e aqui também é B. Aqui é B, aqui também é B. Ó, olha só aqui. Te liga na sacada aqui, tá bom? Aqui sendo B, quanto é daqui até aqui? Lembrar que isso aqui tudo é A, né? Quanto é daqui até aqui, galera? Ó, isso aqui tudo é A, né? E aqui tudo é B. Quanto é isso aqui? Só pode ser A menos B. Olha só que legal, né? Então só pode ser aqui o A menos o B, tá ok? Então esse lado é A menos B.
Por coincidência, aqui também é A. E aqui é B. E aqui é B, correto? Quanto é isso aqui? Então, isso aqui também é A menos B, né? Por que A menos B? Porque, galera, se aqui é B, tudo é A, daqui para cá é você pegar o A e tirar o B. Então, esse pedaço aqui seria o A menos B. O que eu vou fazer? Como eu quero calcular essa área, então isso aqui já não existe mais, correto? Porque eu tinha o retângulo de lado A e eu tirei dele o retângulo de lado B. Ao retirar isso, isso aqui fica vazio, correto? Aí eu dividi aqui e olha só a sacada. Eu vou tirar esse cara daqui, que ele não existe mais, tá? Olha a sacada. Eu vou pegar, tá vendo esse retângulo? Eu vou jogar ele aqui pro lado, ó. Aqui pro lado, fazendo isso, ó. Tá? Olha como ele vai fazer, ó. Ó. Olha só. Ele vai encaixar perfeitamente do lado desse. Por quê, professor? Porque o lado aqui, ó, desse retângulo é A menos B. E esse lado aqui, ó, também é A menos B. Então, aqui continua sendo o A menos B. É como se eu pegasse ele e deitasse ele e colocasse aqui, ó. Entendeu? Colocasse ele em pé. Ele está deitado. Eu viro ele, coloco ele em pé aqui, ó. Encaixa ele perfeito aqui. Tá? Então, aqui é A menos B e a base dele é o B, né? A base dele é o B. Muito bem, galera. Então, agora, o que aconteceu foi o seguinte. Como eu queria essa área bem aqui, então eu posso calcular essa área agora através desse retângulo aqui todinho, concorda comigo? Porque é a mesma coisa, se eu pego essa área e encaixo aqui, então a área desse retângulo é igual à soma desse mais esse, entendeu? É a mesma coisa. Só que, se a gente observar, aqui é A mais B. Concorda comigo? A mais B. E essa altura é A menos B. Então, quanto vale esta área? Base vezes altura. Então, seria A mais B por A menos B. Então, resumindo, você tem um retângulo maior, você tira um quadradinho de lado B, sobra essa área aqui, você pega esse retângulo e encaixa aqui e calcula a área desse retângulo, tá? Então esse seria o meu resuminho. E aí, galera, eu vou aí com vocês, tá? Deu para entender aí a explicação geométrica, tá? Desse caso aí, né? Talvez um pouquinho mais complexa, né, em relação ao outro, mas também é uma forma de você calcular isso daí. Foi ou não foi? Legal? Vamos lá? Foi, né, galera? Muito bem, vocês já viram isso, galera? Dessa forma, assim? Show, né? Manuela, dessa forma não. Geralmente você é meio que forçado a decorar isso, né? Geralmente o professor chega e, olha, é assim, qual é a primeira e qual é a segunda, é a oxidação pela diferença e tu tem que aceitar e acabou a história, né? Geralmente é assim. Mas, claro que tem suas curiosidades, né? Tá bom? Beleza, então vocês curtiram, galera, a forma geométrica? O Caio nunca nem parei para imaginar. É verdade, né? A gente não pensa muito nisso não, né? Geralmente se preocupa com Covid, né? Com outras coisas, mas com isso aqui ninguém vai se preocupar com isso, né? É difícil, né? Mas tá aí, tá, galera? Que bom, né? Que legal. Show, né? Então vamos lá?
Muito bem, galera. Então, como eu falei, a explicação geométrica eu vou explicar mais para a parte do quadrado, tá? Que é mais legal. Já o cubo já envolve sólido, a gente não vai falar sobre isso ainda não. Ainda não, mas futuramente nós falaremos sim, tá? Bom, então, tire uma foto aí se você quiser ficar com essa imagem aí para você. E aí na sequência já vou explicar o restante, tá? Beleza, vamos lá, galera, para cima. Continuando, ó. Então aqui vou apagar essa parte, né? E vamos resumir, né? Vamos resumir o que a gente já fez até agora, né? Vamos resumir. Vamos lá. Então, só pra gente recapitular, toda vez que eu falar, galera, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é o produto da soma pela diferença, tá bom? Aí você já sabe o motivo. Tem a forma geométrica, né? E tem a forma tradicional aí que a gente aprende decorando isso daí, tá? A Nara perguntou se a aula vai ficar gravada, né? Tá, vai ficar gravada, tá, Nara? Não te preocupa, não. Pode até parecer que não está sendo gravada aí pelo Zoom, mas eu gravo num outro aplicativo que eu tenho, né, que eu uso. Então tá sendo gravada essa live sim, tá? Então fique tranquila, você vai poder assistir tudo que eu falei aí na íntegra, né? Qualquer hora na sua casa, onde você estiver, só ligar lá e aí assistir a aula de novo, tá bom? Legal? Vamos lá? Então, o quadrado primeiro menos o quadrado segundo tá aqui, ó, pro da soma pela diferença. Agora vamos fazer o que seria A ao cubo menos B ao cubo. O que seria isso aqui, galera? Vamos lá. Agora vem a dica para você não sofrer. Vamos lá, vem comigo. Primeiro passo, galera. Você está vendo aqui em cima o A menos B. Você viu que o A menos B apareceu aqui de novo, tá? E ele vai aparecer mais uma vez. Aqui no A menos B ao cubo. Então, como ele sempre aparece, galera, o A menos B aqui, ó, aqui no A ao cubo menos B ao cubo. Então, o A menos B ele sempre vai aparecer, entendeu? Então, você já coloca logo aqui, ó, o A menos B. E aí, depois, você já desenvolve a outra parte, tá? Então, sempre vai ter A menos B. Então, por exemplo, se eu tenho A quarta menos B a quarta, vai ter o A menos B. Se eu tenho A quinta menos B a quinta, vai ter A menos B. Entendeu? Então, sempre vai ter o A menos B. Tá? Sempre vai ter o A menos B. Então, isso é regra já. Você nem precisa mais se preocupar que sempre vai ter o A menos B aí. Tá bom? Beleza. Qual é o próximo agora aqui? Bom, o próximo você já vai desenvolver a partir daqui. Vou te dar uma dica, preste bastante atenção, galera. Aqui é o cubo, certo? Aqui é o cubo, né? O A menos B já é como se fosse elevado a 1, né? Aqui, ó, elevado a 1. E você sabe que se eu for multiplicar alguém que está elevado a 1 vezes um outro alguém aqui para que dê ao cubo, então aqui dentro só pode ser ao quadrado. Por quê? Porque se eu pegar o A elevado a 1 vezes A ao quadrado, por exemplo, isso aqui conserva a base e soma os expoentes. Aí vai dar ao cubo, certo? Então aí você tem que ficar de olho. Aqui já é A1, né? Elevado a 1, então aqui tem que ser A ao quadrado porque aqui é A ao cubo. Aqui é a quarta, lá dentro tem que ser A ao cubo para poder dar A quarta. Se aqui é a quinta, lá dentro tem que ser A quarta. Se aqui é a sexta, que tem que ser A quinta, entendeu? É isso que você tem que ficar de olho, tá? Então, vamos lá. Como aqui já é elevado a 1, então aqui, ó, é ao cubo, então aqui dentro será elevado ao quadrado. Ao quadrado mais, galera, sempre mais, tá?
O único menos é aqui, tá? O único menos é aqui. Lá dentro tudo é mais. Então, A ao quadrado mais. Olha só. É muito parecido com o que a gente estava fazendo anteriormente. A única diferença é que, nesse caso, aqui dentro, você não vai se preocupar com os coeficientes, igual como a gente fez no exemplo anterior, que a gente ia buscar os coeficientes aonde? No triângulo de Pascal. Nesse caso, nós não vamos nos preocupar com os coeficientes. Nós vamos colocando, desenvolvendo, só utilizando aquele raciocínio. O expoente do A diminui e o expoente do B aumenta, tá? O expoente do A diminui e o expoente do B aumenta. Então, por exemplo, aqui é A ao quadrado. O A diminui e o B aumenta. Mas o outro seria B ao quadrado. Entendeu? Ó, os coeficientes aqui dentro, todos serão iguais a 1. Entendeu? Você não precisa se preocupar em colocar os coeficientes. Todos serão iguais a 1. Como é que seria aqui a quarta? Então lá dentro tem que ser o cubo, porque aqui já é A menos B, né? Então aqui a quarta, aqui ó, eu vou fazer A ao cubo mais, né? Não importa, aqui sempre é mais, tá? Mais. O A diminui e o B aumenta. O A diminui e o B aumenta. B ao cubo. Tá? Como é que fica aqui, ó? A quarta, não é isso agora, ó? Que aqui é a quinta, né? Então aqui dentro é a quarta. O A diminui e o B aumenta. O A diminui e o B aumenta. O A diminui e o B aumenta. B a quarta, ok? E para finalizar aqui, ó, a sexta, ó, já foi até mais longe agora com vocês, ó. A quinta, A quarta, B, A ao cubo, B ao quadrado, A ao quadrado, B ao cubo, A, B a quarta, B a quinta. Muito bem, galera, então é isso, tá? Esse seria o desenvolvimento quando você tem A elevado a um expoente menos B elevado ao mesmo expoente. Isso é o desenvolvimento de A elevado a N menos B também elevado a N, né? Então esse N é o expoente que eu estou trabalhando. E lembre-se que isso é diferente de A menos B elevado a N, né? Você já verificou, eu já falei para você que não é a mesma coisa, tá? Foi? Então, mande no chat aí para mim, tire uma foto. Ficou alguma dúvida aí? Vamos lá, galera. Tá legal? Beleza, né? Vamos lá. Muito bem, galera. Então, vamos continuar, né? Nossa live. E agora, vamos voltar aqui para nossa mesa, né? Digitalizadora. Onde aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre a tua base, né? E como eu falei para você, a minha ideia era primeiramente reforçar a tua base. Então acho que você deve ter entendido aí, né, o procedimento. Sempre vai aparecer esse A menos B e aqui dentro, né? Fica de olho como aqui é ao cubo, aqui é elevado a 1, então aqui tem que ser ao quadrado. Quando aqui é a quarta, que é elevado a 1, aqui dentro é o cubo. E assim você vai desenvolvendo, né? Esse A menos B vai sempre aparecer aí. E lá dentro todos os números são positivos e os coeficientes são todos iguais a 1. Com aquele raciocínio de que o A diminui o expoente e o B vai aumentando, né? Bom, então até agora eu espero que vocês tenham compreendido. Uma coisa interessante, né, é que você deve estar se perguntando para que você vai usar isso, aonde que você vai usar isso, né?
Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, galera, tá? Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. Simplifique, tá? Vamos lá. Então, imagina só que eu tenho aqui, ó, x elevado ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. Quanto dá isso? Né? Então aí o aluno olha para isso aí e fica pensando, meu Deus do céu, e agora? Onde é que eu vou usar isso que eu aprendi agora? Eu não sei nem porra. Acontece, né? Então o que você vai fazer? Primeiramente, você tem que tentar trazer aqui, ó, fazer aparecer um x menos 2 também. Então isso é x ao cubo. O 8 pode ser esse número ao cubo, né? Que no caso o 8 é 2 ao cubo. Baixa aqui o x menos 2. Aí eu tenho x ao cubo menos o 2 ao cubo. Aí eu já vou usar esta regrinha aqui, ó. Entendeu? O a é como se fosse o x e o b é como se fosse o 2. O que é a ao cubo menos b ao cubo? É o produto de a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Resumindo, o que é x ao cubo menos 2 ao cubo? Então eu vou fazer, é o produto de x menos 2, né? Ó, aqui está, ó, a menos b. Lembre-se que o a é o x e que o b é o 2. A menos b, ó, x menos 2 vezes. Aí eu faço o quadrado do x, né? Olha aqui, ó, o quadrado de a, mas não tem esse negócio de duas vezes, né? Esquece aquela regrinha anterior. Aqui, ó, o a diminui o expoente e o b aumenta. Então, como eu tenho x ao quadrado, agora eu já vou ter o x, né? Vezes o b, ó, que é o 2, né? Ah, o b é 2. Então, é a vezes b, então é x vezes 2. Mas, aí já tem o b ao quadrado. Nesse caso, seria o 2 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por x menos 2. Tá bom? E olha só que coincidência. Esse aqui é igual a esse, ó. Aí vai cancelar. Aqui vai me sobrar x ao quadrado mais 2 vezes x mais 4. Tá bom? Então esse é o resultado, né, desta simplificação aí. Tá, galera? Então quando você não sabe, fica complicado, né, fazer isso daí. Então eu te pergunto aí no chat, deu para entender, galera? Um dos exemplos aí, sim ou não? Beleza? Legal, né? Então é importante também mostrar onde que tu vai aplicar isso daí, né? Porque, galera, uma coisa é tu ficar o tempo todo vendo a teoria, né? Outra coisa é tu ver como é que fica isso, na verdade, na prática. Né? Então, eu tô mostrando para você aí aonde que isso pode te ajudar, entendeu? Legal, né? Quer ver uma coisa interessante também? Por exemplo, quando você usa a parte de racionalização, quando você quer racionalizar alguma conta, né? Por exemplo, aqui, ó, imagina que você tem 1 sobre x, tá? Vamos pensar aqui, ó. Não vou botar nenhum x, não, vou botar um número mesmo, que é melhor. Vamos supor que eu tenho 1 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. Né? Então, você quer racionalizar isso daqui, né? Como é que a gente racionaliza isso, galera? Lembre-se que para racionalizar, você tem que eliminar a raiz quadrada do denominador. Vamos falar bem sobre isso posteriormente, mas eu vou te dizer aonde que isso aqui entra nessa conta, né? Para racionalizar isso daqui, a estratégia é a seguinte. Você multiplica em cima e embaixo com o sinal do meio trocado. Então, vou colocar aqui, ó, um traço. Em cima, ó, eu vou colocar aqui o mesmo valor com o sinal do meio trocado. Então, vai ficar raiz de 2 mais 1, né? E embaixo também
raiz de 2 mais 1. Beleza? Quando você vai multiplicar isso, 1 vezes raiz de 2 mais 1 vai dar o próprio raiz de 2 mais 1. Mas quando você olha aqui embaixo, o que você está vendo? Que aqui nós temos um produto da soma pela diferença, né? É o mesmo número, só que a soma pela diferença. O que é a soma pela diferença? É igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, para resolver isso aqui, ó, o produto entre a soma e a diferença, isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Entendeu? Então, eu apliquei a regrinha aqui, ó. O produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, tanto faz, né? É igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso vai dar raiz de 2 mais 1 sobre, ó, isso aqui vai anular, né? Aí vai ficar 2 menos 1 ao quadrado vai dar 1. Toma muito cuidado com isso também. Eu já vi muita gente errar, né? Quando vai resolver, por exemplo, menos 1 ao quadrado, galera, isso é o próprio menos 1. Agora, menos 1 ao quadrado, que dá 1. Para poder um número que é negativo ficar positivo quando é elevado a um expoente par, esse número tem obrigatoriamente que estar dentro do parênteses. E aí sim, você está dizendo que esse número todinho está elevado ao expoente par e, consequentemente, ele vai ser positivo. Se ele não tiver no parênteses, igual aqui, então isso aqui é menos 1 ao quadrado, você mantém o sinal e 1 ao quadrado é 1, tá bom? Então, fica atento a isso, para você não errar nas questões, tá? Então, ó, menos 1 ao quadrado não está no parênteses, então, menos 1. E aí vai ficar assim, ó, raiz de 2 mais 1, 2 menos 1 é o próprio 1, né? E isso aqui é o próprio raiz de 2 mais 1. Tá ok? Deu para entender, galera? Sim ou não? Tá valendo aí para vocês as dicas? Tá? Sim, Bruno, eu vou explicar bem, tá? Essa parte de racionalização, inclusive até o nosso próximo tópico aí da aula, tá bom? Mas a minha ideia seria exatamente mostrar para você aí uma das aplicações em que aonde que eu vou inserir isso, né? E por que que é importante eu saber usar isso daqui? Onde é que isso vai me auxiliar? Principalmente no desenvolvimento de uma conta. Então essa é a nossa base, é o que eu chamo de base algébrica. Bom, galera, então aí volto para vocês no chat. A minha pergunta é: tá legal? Vocês estão gostando, galera? Sim ou não? Tô com vocês aí, até agora tá tranquilo? Vamos lá, Emanu, Gabriele, o Caio, tá tudo bem, galera? Maria Rita, tá top? Tá certo. O importante é esse, né, galera? É tentar acompanhar aí, né? Talvez seja uma coisa mesmo. Mas é importante que a gente aprenda isso logo, né? Para que eu não fique, por exemplo, quando eu for resolver uma conta, né, galera? E aí eu tenha que ficar o tempo todo, ó, gente, aqui, ó, qual é o primeiro e qual é o segundo? Aí você não. Quando você já tem a manha, o ideal é que você já saiba fazer isso logo e você já vai entender. Eu só vou citar, olha, pela propriedade, quadrado primeiro e quadrado segundo, dá isso. Aí você já vai lembrar e vai falar, opa, lembrei agora, né? Show de bola, lembrei dessa aula aí e eu já tô no nível acima, né? Porque essa é a minha expectativa, é que o nível de vocês aumente o quanto antes, tá, galera? Exatamente, viu, Nara? A minha ideia é essa mesmo. É para fazer vocês ficarem fera mesmo em matemática, tá bom? Vamos lá. Da minha ideia, eu realmente queria até que vocês soubessem o que eu sei de matemática já. Para mim já seria até bom já. Se você souber o que eu sei de matemática na hora da prova lá, pelo menos, souber até mais do que eu, já tá bom já, né? Tá ótimo. Vai dar para passar tranquilo, né? Vamos lá. Bom, então agora chegou exatamente, né, a parte de radiciação, né, onde eu vou entrar mais, né, naquela parte de racionalização, né,
essas coisinhas aí que... Vamos lá, radiciação, galera. Primeiramente, vamos entender aqui algumas propriedades de radiciação. Por exemplo, raiz nésima de um número A, você pode calcular essa raiz nésima de um número A quando esse índice aqui, ó, for maior, né, ou igual a 2, tá? E aí você tem aí a raiz nésima. E esse número A é um número positivo, né, se o n for um número par, tá? Isso é importante. Se n for par, né? Tá, vou já explicar melhor isso aqui. Se n par, né? E o A pode ser qualquer número, né, real, tá? Pode ser qualquer número real, se n ímpar. Tá? Então tem uma diferençazinha aí, né? Quando você vai calcular a raiz de um número negativo, esse índice ele não pode ser par, tá bom? Lembra que esse n aqui é o índice da raiz. Vamos entender aí, vamos lá. Por exemplo, galera, raiz quadrada de 2 existe? Existe. Isso aqui é aproximadamente, né, 1,41 e assim vai, perfeito? Mas raiz quadrada de menos 2, isso não existe, tá? Não existe, tá bom? Nos números reais, tá? Então lembrar, quando a gente falar de uma raiz quadrada, né, de uma raiz nésima, eu vou estar trabalhando isso no conjunto dos números reais, tá bom? Mas lá na frente você vai entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Mas não esquenta com isso não, tá ok? Isso é importante. Vamos lá. Raiz quarta de 2 existe? Existe, tá? Eu só não sei quanto é, mas existe, tá? Raiz sexta de 4 existe? Existe, tá? A questão é saber se existe. Raiz oitava de menos 2 existe? Não existe. Aonde? Nos reais, tá? Então, acho que deu para entender, né, galera? Quando você tem um número negativo, o índice não pode ser par, senão ele não existe nos reais, tá bom? Então, esse é o resumo da questão. Mas se for ímpar, professor? Aí depende, por exemplo, raiz cúbica de menos 8, isso existe. Quanto que é isso, galera? Quanto é a raiz cúbica de menos 8? Né? Você consegue calcular isso. Isso é igual a menos 2. Entendeu? Por que, professor? Menos 2 ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, né? Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Você entendeu agora por que existe, né? Então, se o número aqui dentro for negativo, então se o n for ímpar, né? Existe tanto de número negativo quanto de números positivos. Por exemplo, raiz cúbica de 8 existe? Também existe. Isso é o próprio 2, tá? Então, para início de conversa, a minha pergunta que vai para você é a seguinte, galera. Até agora, em relação à radiciação, em relação ao índice ser par ou índice ser ímpar, você entendeu qual é a condição para que exista essa raiz, sim ou não? Mande para mim no chat aí. Tá, legal, né? Beleza? Vamos lá então, continuando, tá, galera? Continuando. Então, agora é o seguinte. Claro que nós sabemos agora quando que existe, né? Quando é que eu sei quando existe essa raiz. Mas temos que saber também algumas propriedades, né? A primeira coisa que eu vou falar é a da adição, tá? E subtração. Vamos falar desses dois itens aqui. Quando é que eu sei que dá para me somar radicais ou subtrair? É a mesma ideia, né?
Por exemplo, dá para somar raiz de 2 mais raiz quadrada de 8? Dá para somar? Sim ou não? Manda para mim no chat aí. É possível somar, galera, raiz de 2 mais raiz de 8? O Gaia respondeu não, o Bruno não diretamente, né? Até agora tá fluindo. Tá, vamos lá. Vamos entender, né? Por que não dá para somar assim logo, né? Se fosse de 2 e 2, só se fosse... Exatamente, tá? Bom, então assim, galera, isso aqui é uma dúvida muito grande entre os alunos, né? Quando é que dá para somar? Às vezes os alunos têm muita dificuldade, né? Para tirar uma raiz quadrada de um número. Então aqui nessa parte de radicação nós vamos aprender tudo isso, tá? Vamos lá. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8. Não tem como a gente fazer essa soma assim diretamente não, tá, galera? A gente precisaria verificar se dá pra gente fazer com que apareça uma raiz quadrada de 2 aqui no 8. Sempre você busca trazer para o menor valor possível, entendeu? Então aqui, raiz quadrada de 2, eu vou tentar trazer o 8 para fazer aparecer uma raiz quadrada de 2. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Esse raiz de 2 eu vou repetir aqui, mais o raiz de 8, eu posso dizer que é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 2, galera, né? Posso, né? Aí eu baixo aqui o raiz de 2, mais esse aqui, ó, tá? Eu continuo baixando aqui. Quanto que vai dar isso aqui? A raiz quadrada de 4, a gente sabe que raiz quadrada de 4 é 2. Então sai da raiz o número 2, mas o 2 fica, né? Agora sim, do jeito como está, desse jeito aqui, ó, tem como a gente somar. Então, como é que eu resolvo essa soma? É só somar os coeficientes. No caso aqui é o número 1, né? E aqui é o número 2. 1 mais 2 vai dar 3. E o raiz de 2 eu mantenho. Então, a resposta é 3 raiz de 2. Então, moral da história. Quando é possível a soma ou subtração de radicais? Quando você tiver, por exemplo, ó, x raiz nésima de a mais y raiz nésima de a. Então, para que seja possível essa soma, este termo tem que aparecer aqui e aqui, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Igual como foi aqui, ó. Aqui apareceu o raiz de 2 aqui e aqui também apareceu o raiz de 2. Então, se aparecer a raiz aqui nesse, é possível essa soma, tá bom? Então, você tem que ficar de olho nisso. E para resolver essa propriedade, você soma os números, né? O x mais o y e mantém a raiz nésima de a. Tá ok, galera? Deu para entender? Sim ou não? Foi ou não foi, galera? Tranquilo?